Olá, no vídeo de hoje nós vamos saber se vale a pena ou não fazer técnico em edificações. Bora lá? Olá, sou Tatiana Botelho, técnica em edificações há quase 30 anos, especialista em regularização de obras e imóveis e mentora de técnica de edificações. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês se vale a pena ou não fazer o curso de técnica de edificações. Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência desses quase 30 anos de técnica de edificações. E nós vamos fazer um apanhado do que o nosso Conselho Federal de Técnicos Industriais trouxe para a gente em 2018 e se beneficia ou não nós técnicos de edificações. Para você que está na dúvida se faz o técnico ou não, e para você que fez e que ainda não atua na área, eu espero que esse vídeo contribua com a decisão de vocês. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui que é muito importante. Em 2018 foi criado o nosso Conselho Federal de Técnicos Industriais, o CFT. E o que o Conselho faz para a gente? Ele nos dá garantia e sustento da gente poder atuar na nossa área com segurança jurídica. E a partir dali a gente consegue saber exatamente quais são as nossas aquisições, quais são as nossas obrigações diante da sociedade, o que nós podemos ou não fazer. Esse, resumidamente, é um apoio que nós recebemos do Conselho, que, óbvio, a gente paga anuidade a ele, porque nenhum órgão se sustenta sozinho, e a gente precisa pagar essa anuidade ao nosso Conselho Federal, e em troca nós temos a nossa carteirinha, nós podemos elaborar o nosso TRT, nós temos todo o apoio jurídico deles e todas as dúvidas. E particularmente, como eu sou do Rio, toda a solicitação que eu precisei fazer com o CRT, que é Conselho Regional de Técnico, eu tive 90% de atendimento. Então, vocês, qualquer dúvida que tenham, entre em contato com o CRT mais perto de você. Mas, Tatiana, você fala CFT e CRT. CFT é o federal, é o geralzão do Brasil todo. E os CRTs atuam nas cidades. Então, muita gente também manda e-mail para mim, manda mensagem perguntando qual é o melhor colégio técnico para que ele possa estudar. Então, eu não sei orientar e eu sempre falo, entre em contato com o CRT mais perto de você e peça uma indicação. Então, nesse vídeo, eu estou reforçando essa minha informação. Quer saber onde você vai estudar técnico de edificações? Entre em contato com o CRT mais perto da sua cidade. Complementando, antes de 2018, quando foi criado o nosso Conselho Federal de Técnicos Industriais, sancionado pelo tal presidente na época, Michel Temer, nós fazemos parte do CREA. E hoje nós não temos mais nada a ver com o CREA. Deixem isso muito bem claro na mente de vocês. O técnico de edificações não faz mais parte do CREA. E o técnico de construção civil, ele foi integrado às aquisições do técnico de edificações. Então, na realidade, quando eu falo de técnico de edificações, abrange também o técnico da construção civil. E vamos em alguns pontos bem importantes que eu acho que é a maior curiosidade de todos. Projetar e construir. Você, como técnico, pode sim projetar e construir, mas até 80 metros quadrados. Esse é o nosso limite. E essa é a grande briga da grande maioria dos técnicos por acharem 80 metros quadrados um limite baixo. Mas eu sempre trago aqui a reflexão. Nós somos níveis técnicos. A nossa responsabilidade é abaixo de um arquiteto ou engenheiro.
Então, esses 80 metros, ele foi fornecido para a gente uma forma de confiança da gente construir até 80 metros quadrados. E 80 metros quadrados, gente, dá para construir coisas muito boas. Uma casa unifamiliar, uma loja. Não ache que 80 metros quadrados é muito pouco. Você consegue fazer um bom projeto para o seu cliente dentro desse limite. Nós também podemos fazer reforma independente da área e do número de pavimento, e desde que não altere ou modifique a estrutura de concreto armado e metálica existente. Então a gente pode sim projetar e executar reforma independente da metragem quadrada. Nós podemos também executar demolição de até 2 pavimentos. Antigamente eles colocaram também um limite de 80, mas agora eles reformularam e até 2 pavimentos. Então a gente pode executar demolição de até 2 pavimentos. O que eu gostaria de trazer aqui para saber se vale a pena ou não? O técnico de edificações, ele pode tanto atuar sendo prestador de serviço para uma empresa, sendo contratado de uma empresa ou podendo trabalhar como autônomo ou ter a sua própria empresa. Então, a gente precisa colocar na balança o que vale a pena para você, para a sua realidade, para os seus objetivos e o que você quer conquistar como um bom profissional, um profissional de excelência, e ver se pesa ou não. Antes de entrar aqui no vídeo, eu verifiquei no sistema que a média do salário do técnico hoje em dia está entre R$ 3.200 e R$ 3.500, dependendo do sindicato de cada localidade. Mas a média é entre R$ 3.200 e R$ 3.500. Esse valor você pode tirar em um processo, ele é menor na realidade do que um processo de regularização de imóveis. Haha, se você achou que eu não fosse falar de regularização, você se enganou. Sim, a regularização é uma das aquisições que o técnico de edificações pode atuar e faturar com um único cliente mais de R$ 10.000. É óbvio que eu vou puxar sardinha para regularização. Dentro da regularização, além de você atuar como autônomo, você tem cliente direto com o seu, você não precisa passar por terceiros, você pode atuar em regularização de obra, você pode atuar como desdobro e unificação de lote, legalização ou licença de demolição. Existe uma área muito grande na área de regularização que você sim, como técnico de edificações, pode atuar e pode elaborar a sua TRT, seu termo de responsabilidade técnica. Então, esses são os principais serviços que o técnico tem. Tem vários outros lá na resolução. E se você não conhece as aquisições do técnico em edificações, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o nosso e-book que eu fiz um compilado com todos eles. Mas aqui eu vou falar para vocês que além desse que eu falei, você pode se responsabilizar por empresa de pré-moldado ou artefato, você pode atuar em órgãos públicos para análise e aprovação de projeto, alvará e habites, exatamente a regularização. Deixa eu ver aqui, projetar, calcular e executar muro de arrimo como atividade complementar da sua obra, da obra de sua responsabilidade. Então, é sempre bom a gente poder olhar o que nós podemos ou não fazer. Você pode exercer a função de perito junto aos órgãos públicos, mas o perito ainda tem uma briguinha aí muito mais, tá na nossa resolução, que a gente pode atuar sim. Deixa eu ver o que mais tem aqui que eu não falei. Executar reforma, eu falei. Executar, dirigir qualquer, tá, isso aqui eu falei. Projetar, dirigir, ampliar as construções independente do número de pavimentos, bem como atuar na regularização. É o que eu estou falando. Então, se você quer saber exatamente os detalhes, aqui no link tem aquisição, a gente manda o e-book das aquisições. E, obviamente, todo serviço que você for fazer como técnico, você precisa elaborar o TRT, o termo de responsabilidade técnica. Mas por que, Tatiana?
Primeiro que ele vai te trazer segurança do serviço que você está fazendo. Você vai dar segurança para o seu cliente, garantia de que você está sendo responsável diante a sociedade e o conselho que você é o responsável pelaquela obra. Além de mais, o próprio TRT, ele vai para o nosso acervo técnico, é como se fosse o nosso currículo. Então, se a gente for passar por uma licitação ou uma apresentação que precisa mostrar os históricos dos nossos serviços, a listagem de TRT que o conselho vai nos oferecer, vai nos fornecer, já conta como se fosse um currículo nosso. Então, é muito importante sempre elaborar um TRT. E, claro, agora que você tem uma ampla informação sobre projeto, execução, reforma, demolição, regularização, aí você começa a colocar se vale a pena trabalhar com o técnico de edificações como carteira assinada ou como empreendedor. Há 5 anos eu atuo empreendendo na área de regularização de obras imóveis como técnico de edificações. Então eu posso te garantir que você pode sim ter sucesso na área, trabalhando, fazendo a sua agenda, o seu horário, trabalhando aonde você quiser, como técnico de edificações, atuando em regularização. Você não tem custo nenhum para começar a empreender. Basta ter um celular com internet, um computador para você fazer os projetos legais, uma trena. É algum custo? Não. Então, agora que a gente fez esse apanhado geral, você consegue analisar por conta própria se vale a pena realmente ter o técnico de edificações ou não. Eu sou super suspeita de falar porque eu sou apaixonada pela minha profissão. Óbvio que a gente aprende todos os dias, óbvio que a gente às vezes fica meia louca querendo arrancar o cabelo, mas eu não me vejo em outro lugar que não seja fazendo o que eu faço. Se você gostou desse vídeo, contribua comigo, curtindo, comentando e compartilhando, porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo está fazendo sentido para vocês e vai distribuir para mais pessoas. Então, se você é técnico de edificações, bora regularizar. E se você está na dúvida, eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado e a gente se vê na próxima semana.